Oi, gente. Como combinado, a gente vai fazer uma série de vídeos para falar um pouco sobre o SUS. Eu acho que todo médico, não só todo médico, todo profissional de saúde, todo cidadão deveria saber como é que funciona o SUS, qual a história também da saúde pública brasileira. E com uma série de vídeos curtos aí a gente vai tentar explicar isso para vocês. Vamos tentar fazer uma linguagem o menos técnico possível, né? Uma linguagem mais acessível para todo mundo. E para começar, eu quero falar um pouco sobre os princípios do SUS. O SUS, que foi criado na Constituição de 88, né, e realmente entrou em prática mesmo em voga a partir de 1990, né, com a lei orgânica do SUS, que é a Lei 8.080, ele tem alguns princípios, né, princípios básicos. E a gente divide esses princípios de maneira prática em princípios doutrinários, tem algumas pessoas chamam de ideológicos, mas acho que doutrinários é uma palavra melhor, e de princípios organizacionais. Dos princípios doutrinários, o primeiro deles é a universalidade. O que significa isso? Significa que toda pessoa no Brasil tem direito de usar o SUS, tem direito à saúde pública. Isso vem aqui de um conceito da Constituição de 88, de Seguridade Social, né, e no artigo, se eu não me engano, 196, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, qualquer ser humano no Brasil tem direito ao SUS. Quer dizer que se tiver um americano aqui fazendo turismo e precisar de assistência médica, ele tem direito. Se um boliviano se muda para o Brasil e precisa de assistência médica, ele tem direito. Se um ET desembarca de novo em Varginha e precisa de assistência médica, ele tem direito. Então, todo ser humano, ET é ser humano, todo ser humano no Brasil tem direito a acesso ao SUS, tá? E em qualquer parte do Brasil. O segundo princípio doutrinário é o princípio da equidade. Esse é um princípio que gera um pouco de confusão quando a gente conversa sobre ele. Equidade não é igualdade, tá? Equidade é você tratar os desiguais de maneira desigual. Vamos colocar na prática isso. Se você está num pronto-socorro, com uma dor de garganta que seja, está lá na fila esperando atendimento. Você é o primeiro da fila. Antes de você ser chamado, chega um senhor com dor no peito. Você acha que é justo você ser atendido logo ou é melhor que esse senhor seja atendido primeiro? Com certeza ele, né? Porque ele não pode esperar. Você pode esperar, ele não. Então isso é equidade. Você tratou de maneira desigual os desiguais. Naquele momento vocês são totalmente diferentes. E isso no SUS também significa isso, né? Em questão da fila de espera, fila de prioridade, mas também em investimentos. Você não pode igualar uma pessoa que mora numa aldeia indígena no Xingu com uma pessoa que mora no Jardim Europa em São Paulo. É claro que os investimentos e o perfil de investimento tem que ser diferente para essas duas populações, né? Em termos de, aí eu estou falando de saúde pública também. O terceiro princípio doutrinário do SUS é o princípio da integralidade. O que é integralidade? Toda pessoa tem direito a acesso ao SUS e em todos os níveis de complexidade do SUS. Ou seja, o SUS ele é responsável tanto pela prevenção de doenças, pela promoção da saúde. O SUS também é responsável pelo cuidado daquela saúde, daquela doença. E o SUS também é responsável pela reabilitação daquela doença. Então vamos botar o exemplo aqui, AVC, derrame. O SUS ele é responsável por prevenir que você tenha um derrame, tá? Fazer estratégias de controle de pressão, diabetes, antitabagismo, etc. Se você porventura tiver um derrame, o SUS ele é responsável por tratar você, tá? Tratar você naquele momento ali, fazer a trombectomia, a trombólise ou os cuidados clínicos. E depois que você recebeu alta, o SUS também é responsável pela reabilitação, fisioterapia, fonoaudiologia e etc. Então isso serve para várias coisas. E aqui no princípio da integralidade, é importante a gente também resgatar aqui na nossa Constituição, com a Seguridade Social, o SUS não é só saúde, né? Não é só ali médico, enfermeiro, fisioterapeuta, não. Não é só hospital, não é só posto de saúde. Também envolve campanhas preventivas, envolve vigilância sanitária, envolve educação, envolve saneamento, né, engenharia. Então, mostrando que saúde ela é uma coisa muito mais ampla do que o processo médico, hospital, posto de saúde, remédio. Então, esses são os princípios doutrinários do SUS. Agora, a gente fala um pouco dos princípios organizacionais do SUS. O primeiro deles é a hierarquização. O que significa isso? Significa que, vamos supor que você precisa de um cardiologista. Você não vai acordar e ir lá no hospital atrás do cardiologista, quero uma consulta e tal, preciso de um transplante cardíaco. Não é assim. Isso significa que você tem que ir para as portas de entrada do SUS, né, que basicamente é UBS, pronto-socorro, né, SAMU, né, se for o caso, UPAs, CAPS também, né, que é uma porta de entrada. E aí ali naquela porta de entrada, vamos botar ali na UBS, o médico do posto tentou resolver teu problema, não conseguiu, ela disse, meu querido, você precisa de um cardiologista.
e aí você vai ser encaminhado para atenção secundária ou terciária, né? E aí esse cardiologista viu, olha, meu querido, seu negócio é cirurgia mesmo, tá aqui, vamos te encaminhar para cirurgia. Isso é a hierarquização. Isso é muito importante para você conseguir planejar os seus investimentos em saúde, conseguir planejar também as regiões de saúde. Você concorda comigo que não é em toda a cidade que precisa ter um serviço de cirurgia cardíaca? Tem que ser reservado, né, para centros maiores, mais complexos, então você consegue organizar melhor os investimentos, os encaminhamentos, etc., né? Seria muito mais confuso e ineficaz se não houvesse essa hierarquização. E ao mesmo tempo que a gente fala disso, a gente vai para o passo contrário no próximo princípio, que é a descentralização. Vocês concordam comigo que uma população em Erechim, no Rio Grande do Sul, mesmo com a mesma faixa de renda e de educação, ela é diferente da população no Marajó? Com certeza, não é verdade? Tem realidades diferentes, tem culturas diferentes, alimentações diferentes, né? O jeito de você agir com certeza vai ser diferente. Então, a atenção básica, a atenção realmente capilar, ela tem que ser descentralizada. Você tem que entender a realidade local. Então, preferencialmente, ela tem que ser feita pelo município. Se fosse feita pela União, né, pelo governo federal, a tendência de dar errado fosse maior. Mesmo em estados, você tem situações muito adversas. É claro que você não pode comparar o jeito que você vai agir na atenção primária ali na capital, em São Paulo, em Paraisópolis, vamos supor, com o que você vai fazer numa zona rural lá perto de Ribeirão Preto. Dentro do mesmo estado você tem mundos diferentes. Então precisa ter essa descentralização. E a descentralização, ela também ajuda aquele princípio da hierarquização que a gente falou. E o último princípio do SUS aqui que a gente vai comentar hoje é o princípio do controle social. No SUS, a população faz parte da composição das decisões. E esse controle social, ele tem um poder consultivo e também deliberativo, para aprovar orçamentos, aprovar diretrizes e etc. Então a gente tem dois grandes blocos aqui de controle social. O primeiro, que é os conselhos de saúde, né? Tem um conselho municipal, um conselho estadual e um conselho federal de saúde, que ele é composto tanto por profissionais de saúde, por usuários do SUS e também por fornecedores, né, empresários, etc., que possam querer participar. E claro que a maior parte ali fica sendo de usuários, né, que compõem. Uma menor parte da questão dos empresários, etc., fornecedores. E também temos as conferências de saúde, que acontecem a cada 4 anos, e elas vão debater e deliberar como vão ser as ações do SUS até a próxima conferência. Então, gente, muito obrigado pela atenção. No próximo vídeo a gente vai falar mais do SUS, mais um pouco da história da saúde pública no Brasil e dessa grande conquista que é para os brasileiros do SUS e que a gente tem que lutar sempre para ser cada vez melhor, né? Ele só tem 30 anos aí de existência e completa esse ano 30 anos, né? E a gente precisa muito lutar para que cada vez mais seja um motivo de orgulho e que a gente consiga cuidar mais das pessoas, tá? Muito obrigado.